Estamos no ar, boa tarde para você que está em Indaiatuba e toda a nossa região. Muito boa tarde. Estamos começando o nosso primeiro programa Inova em Ação. Um novo formato, uma nova abordagem. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial e um colega, um parceiro que a partir de hoje passa a incorporar aqui como um entrevistador junto comigo, que é o Lílio Rocha, mas daqui a pouco ele fala com você, vai explicar e contar quem é ele. E aqui ao meu lado, sempre ele, parceiraço de outras gerações e de outros programas. Fala, Baroni! Uma alegria muito grande, já está começando o Inova em Ação. O Fala Baroni ficou numa história aí no passado e agora um programa voltado para o empreendedorismo, para a inovação, para a tecnologia. E essa grata união com o Lílio Rocha Neto, que é um amigo de longa data, um amigo de 25 anos atrás, quando iniciei a minha carreira na área pública. O Lílio já estava junto conosco, nos ajudou muito, e depois eu segui na área pública e o Lílio seguiu na área privada, com uma história magnífica, foi crescendo ao longo dos anos, e agora, depois de 25 anos, nos reencontramos e numa conversa, num café, resolvemos estar montando esse novo programa Inova em Ação, e o nosso âncora, o Jair, que está aqui conosco, vai sempre estar comandando, toda quinta-feira, ao vivo, pela TV Sol, das 17h30 às 18h30, o programa vai estar, eu às vezes não estarei presente, mas com certeza convidados muito especiais, muito bom bate-papo, enfim, Inova em Ação. E ação com você agora, Lílio, mais uma gratidão assim muito grande ter você aqui comandando comigo o Inova em Ação. Prazer muito grande. Nossa, primeiro o orgulho, né? Porque o Maurício falou, né, dos 25 anos, né? E 25 anos atrás eu era quase outra pessoa. Né? eu tinha outros desafios. Aquela pergunta indiscreta, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 46 anos. Então você tinha 21. E é muito engraçado, né? Porque eu com 21 eu já tinha uma filha de 3 anos, né? A minha filha hoje está aí com 27, já sou avô, tenho neto. E foi uma jornada muito bacana, porque eu passei um bom período desse meu trabalho lá no comecinho. O Maurício viu esse início, como é que a gente trabalha ali no CLT, né, no ponto. E engraçado... Eu vi que você trabalhou, você falou assim, eu vivi o Plano Real, tá na sua rede social. Eu vivi o Plano Real. O meu primeiro registro é com 14 anos e eu ganhava 87,25 RVs. Então eu fui o cara que trocou lá o cruzeiro, que ficava... Eu trabalhava com a maquininha, literalmente, eu etiquetava os produtos na gôndola, e quando teve o plano eu tinha que ajudar as pessoas a fazer esse cálculo. E foi quando eu vim para Indaiatuba, né? Eu vim para cá... Você é de onde, Lílio? Eu sou de São Paulo, eu nasci na Zona Leste, em São Miguel. E foi muito engraçado quando eu mudei para cá, né? Porque o bairro que eu morava tinha 1 milhão de habitantes, né? E eu mudei para Indaiatuba. São Miguel. São Miguel hoje quase é um subdistrito, né? É muito grande lá. Mas essa jornada de empreendedor, intraempreendedor, que me fez conhecer muita coisa e abrir muita mente, né? Eu sempre digo, existe uma carreira que a gente chama de slash carrier, que é quando você tem uma carreira em linha, que era a carreira que eu tinha, CLT, né, registrado, e uma carreira pontilhada, que é onde eu fazia os meus PJ da vida. Os freela. Os meus freela. Uma palestra aqui, e vocês perceberam, o Maurício falou Lílio Rocha Neto, por quê? Porque eu estudei na Max Plan, eu fiz engenharia aqui em Indaiatuba, e eu estava num dia num bate-papo, num cara muito bacana assim como você, Jari, e ele olhou no meu olho e falou, por que você fala Neto para todo mundo se seu nome é Lílio? Foi aí que começou a me despertar esse empreendedorismo, né? Falei, nossa, é verdade, né? Porque Lílio, estava conversando agora, acho que em Indaiatuba com certeza não tem ninguém. Não conheço, você é o primeiro. No Brasil com certeza não tem ninguém, porque eu pesquisei. Eu só fui achar, se eu não me engano, acho que em Angola tem um Lílio lá. Mas olha não isso. tem. Então, usar isso também foi um diferencial nessa minha carreira, nesses últimos 25 anos.
Mas é um prazer estar aqui com você. Então eu falei para o Maurício, o orgulho que eu tenho de tudo, né, da cidade onde eu moro, tudo, e de tudo que eu vivi, e de verdade, esse cara faz parte disso, né? Porque quando a minha carreira começou a mudar, foi muito inspirado nele. A gente começava a trabalhar às 5 da manhã. 5 da manhã eu já estava na casa dele. Então foi muito bacana e que prazer estar aqui com vocês. E o Maurício tem uma baita história. Inclusive hoje, Maurício, eu estava conversando com a Thaís Nogueira, nossa guerreira, parceira aqui também dos nossos programas, né? Beijão pra Thaís, viu? E a Thaís, eu estou desenvolvendo um trabalho com a Thaís. Tá aqui já com a gente, viu? Ah, já tá aí? Já tá aqui. Olha lá. Já tá ligado aqui. Nós... Vocês estão acompanhando aí no YouTube, mas no Facebook, muita gente já nos acompanhando. E a Thaís, nós vamos começar a fazer um trabalho, Maurício, de linkar os professores com os alunos que foram inspirados por esses professores, né? E a dona Marisa é a 02 da lista, 01 é a dona Ernesta, a professora Ernesta, professora de História. As duas professoras que estão listadas para começar esse nosso trabalho. Por quê? Porque são pessoas que motivaram, incentivaram e que muita gente hoje é o que é em função do que teve como base na escola, né? E o nosso trabalho aqui hoje, a partir de hoje, é falar sobre isso, o empreendedorismo que começa lá. A gente começa muitas vezes sem saber, empreendendo ou tendo as primeiras noções de empreendedorismo na escola, na base, como a gente nem imagina, né? E eu nunca imaginei que eu ia ser um contador de história, um jornalista, até muito pouco tempo atrás, que caiu a ficha. Nossa, eu comecei isso lá em 1976, no Instituto Borges, com a minha professora. E aí fez muito sentido. Aí a ficha vai caindo, né? Plim, 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 até eu virar professor também. Me tornei professor universitário e eu me lembro que eu contava as coisas para as minhas alunas, meus alunos, eles falavam assim, puxa, mas como é que você lembra disso? Mas eu falei, são coisas que a gente vai somando e criando vamos dizer assim, um leque de coisas para contar. O Maurício tem muita história para contar e você, pelo que eu entendi, tem muita história também. Até essa fase que eu estudei na Max Planck, eu tive alguns professores, mas Max dois... Planck aqui embaixo ainda, aqui na praça... na verdade, Rotary, o laboratório eu vim aqui, eu estudava Lions. meio a meio. E o meu TCC, eu fui da primeira turma de engenharia de lá, né? E o meu TCC foi desenhar o estacionamento. E olha que bacana, eu tinha um professor lá, o Daniel, que era um professor de desenho técnico, que virou um amigo pra vida, que depois eu fui dar aula de desenho na escola dele. Olha isso. E tinha um professor lá, o Mazo, que era... Eu sempre gostei muito de engenharia, né? Eu achava que ia transformar a minha vida com isso. Eu falei, não, isso aqui, muito conhecimento. E eu estudando lá, e eu não faltava, zero falta, eu nunca faltei na escola, eu com criança pequena, então eu ia para a faculdade todo santo dia, eu não faltava, eu queria estar lá. Só que por algum motivo, eu trabalhando e estudando, eu tirei uma nota não tão boa. E aí eu falei pro Mazo, eu falei, professor, olha a diferença que o professor faz na nossa vida, na nossa carreira. Eu falei, professor, eu não fui bem, mas eu acho que eu não fui bem porque eu não consegui me dedicar. Ele falou, posso vir com você aqui um sábado e domingo, eu te dou aula, não cobro nada, eu te dou aula 2 dias e você faz a prova substitutiva. E eu fui, e estudei com ele 2 dias depois, fui lá, 1 semana depois fiz a prova, tirei 10. E eu falei para ele, a diferença, um professor para a sua vida, para ficar 2 dias dentro de uma faculdade dando uma aula, mas o que era? Essa interação aluno-professor é muito bacana. E hoje, meu irmão é professor, eu dou aula, eu tenho uma tia que é professora, então acho que essa aliança professor e aluno, quando a gente consegue harmonizar ela, né? Falar, olha que bacana, o futuro, eu acho que é o que transformou a minha carreira, né? Meu primeiro emprego, eu cheguei a ser serralheiro aqui. Acho que eu já soldei a barra da cela da cadeia de Indaiatuba. Eu tinha uma serralheria. Você tá brincando? Ali onde era, hoje a DDM lá. Onde era o Pão de Açúcar, era Semurb e Semop, né? Sim. E eu tinha uma solda Bambose e eu lembro quem cuidava de tudo. Lá. O Gaspar ficava lá, ele ficava lá. Né? E aí um dia deu um problema, eu peguei e falei, não, eu sei soldar. E eu queria soldar. E aí eu falei, eu ensino, eu tenho uma serralheria, tinha uma barra. E eu soldei. Há 25 anos atrás. E foi muito legal que depois eu consegui aprender muito na cidade de Indaiatuba o que é essa aproximação com as pessoas. Por isso que eu volto no professor, né? A cidade pequena, né? Pequena, né? De Indaiatuba hoje não tem nada de pequeno. Né? A cidade, ela me deu
uma base do conhecimento técnico e etc. Então, uma hora eu estava na universidade, outra hora eu estava na FATEC, outra hora eu estava nas escolas. O professor me deu esse conhecimento, ó, segue esse caminho que vai dar certo. E aí, uma empresa local, né, eu trabalhei 16 anos, eu trabalhei na Plastec. Eu fiquei 16 anos na Plastec, aqui em Indaiatuba. E aí, um dia eu resolvi sair, pedir a conta, fiquei meio pasmo, porque fizeram uma festa de despedida. Fecharam metade da Pepsi. Fecharam metade, telão, tudo. Fizeram uma festa de despedida. Eu saindo, eu falei, cara, quem que pede a conta de uma empresa e tem uma festa, né? E aí eu fui trabalhar na DHL Supply Chain, onde eu fiquei 8 anos lá. E agora resolvi mudar e a gente vai chegar lá. Mas acho que toda essa base é isso, né? Os professores e as pessoas, falei do Maurício lá no começo, as pessoas que cruzaram meu caminho foram fundamentais para a pessoa que eu sou hoje, para as filhas que eu tenho. Depois eu conto um pouco das histórias delas, mas isso me deu muito conteúdo e muito discernimento de como que eu também posso ajudar as pessoas com isso, né? Geralmente eu estou em alguma empresa ajudando aí, falando alguma coisa, que é como é que eu ajudo outras pessoas com esse conhecimento que eu adquiri, né? Maurício, tirando Dona Marisa, claro, uma professora que marcou, um professor que marcou você? Teve vários professores, né? Dona Marta Marinho foi minha professora de história, o esposo dela, professor João Marinho, foi meu professor de língua portuguesa e que me ensinou a literatura, que ele obrigava nós, eu estudava na escola Helena, na 8ª série, né? Que hoje equivale ao 9º ano, Helena de Campos Camargo, e o hábito de leitura foi o professor João Marinho. São 2 professores que marcaram muito a minha trajetória. Entre outras, professora Lazinha, essa marcou porque ela era brava pra caramba. Eu não a conheci, mas eu conheço a fama da Lazinha. Eu acho que a fama é boa. Mas vamos mandar uns abraços aqui. Vai lá, manda aí, Muita manda gente aí. bacana aqui conosco. Mandar um beijão aqui pra Bianca Cruz, que está nos acompanhando. Grande Bianca. A doutora Maria Tereza Seifrat, um beijo pra TT. Tá aqui o famoso Renan Coutinho Zupa, um abraço pro Renanzão. A Cleice Gonçalves, um beijão pra Cleice, saudades. Olha que legal quem está aqui conosco. O Arlisson Abreu, o famoso cowboy de Uberaba. Cowboy. E ele é um empreendedor. É. O cowboy, quando eu conheci o cowboy, ele me convidou através na época da nossa chefe de gabinete, a Juliana, para ir conhecer a empresa dele, que fica ali no distrito de Cardeal. E ele, na empresa dele, Jair, ele estava dando um curso ensinando os jovens lá de Cardeal, no contraturno escolar, a aprender o que a empresa dele fazia, que é automação. Ele tem uma empresa na área de automação. Sim. Então ele estava dando curso, ou seja, então o cowboy é realmente um empreendedor, um grande amigo. Ele fez um comentário muito legal aqui, pelas palavras do Neto. Parabéns pelo seu posicionamento de mestre. São poucos os escolhidos para levar conhecimento. Obrigado aí, cowboy. Muito obrigado. E é isso, cowboy. Não só, eu sempre esses caras, esses professores, eu sempre quando encontro eles falo para ele, é o mestre com carinho. Eu encontrei semana passada dentro do Oba, vi meu professor, eu me emocionei, eu peguei minha filha e falei, é meu professor, minha filha, pai, é só seu professor. A emoção de eu encontrar ele num lugar assim, porque é isso, né? É pra vida, né? Dona Marisa, né? Imagine. Essa é professora, até almocei com ela hoje. É professora a vida inteira, né? Eu lembro. Ela encontrou comigo, eu encontrei com ela, não lembro que restaurante em Indaiatuba, como é que tem memória fotográfica? Ela olhou pra mim assim e falou, é você, né, Netinho? Eu falei, sou eu, Dona Marisa, sou eu mesmo. Ela me abraçou e já falou, nossa, mas que ele já começou a me dar aula no meio. Eu falei, Dona Marisa, eu amo a senhora por causa disso, né? É muito legal que o professor ele sempre quer passar, né? Ele quer entregar conteúdo pro próximo, né? E no empreendedorismo é isso, né? Quanto mais conteúdo você absorve, quanto mais conteúdo você entrega, mais resultado você tem. Então isso consegue equalizar o resultado, né? É fantástico, né? Tá aqui também conosco a querida Thaís Nogueira, falando aqui, boa tarde, queridos amigos. Feliz em ver o Neto com vocês, trazendo muitas novidades. Thaís, tá vendo? É isso, né? A cidade, né? E isso, o empreendedorismo e estar por aí com as pessoas nos traz tanto resultado pessoal. E hoje eu contei essa história do 8 anos na DHL, né? O período que eu tive na Plastec foi muito bacana. Eu conheci a Índia, eu fui para a Índia, eu fui para a França. Eu sou muito grato a essa empresa, né? Foi o presidente, o CEO Brasil, Carlos Massarotto, na Plastec aqui,
que um dia no corredor pegou e falou assim, ele também me chamava de Netinho, ele falou, Netinho, cara, você tem muito potencial, posso te dar um conselho? Vai fazer uma faculdade. Eu tinha um curso técnico, eu fiz técnico na FIEC, eu estudei na FIEC, professor Belo, primeira aula com o Belo na FIEC, ele ensinava a colocar um comprimido embaixo da língua dele, ó, se eu desmaiar aqui, você me socorre. Eu falei, Belo, primeira aula, você quer me ensinar a te socorrer? E o filho dele é um grande parceiro nosso no BNI One, e ele esteve lá outro dia prestigiando o filho, lúcido como sempre, e aquele professor como sempre. Não, eu encontro ele, eu faço reverência. Eu encontro o Belo, eu faço referência. A gente mergulhou junto. Eu tava no barco mergulhando com o Belo, com fome, ele saca uma bolacha e me dá. Menino, come que você tá... Eu sempre tive cara de menino, né? Ele, menino, come que você tá com fome. Mas é muito bacana isso, né? E essa conexão que a gente tem, e o professor, e o resultado, e a gente conseguir que as pessoas olhem pra gente e falem, pô, que bacana, dá certo, né? Porque eu falei do Carlos Massarotto, dele falar que eu precisava fazer faculdade, de eu sair da empresa. Olha só que bacana, eu saí da empresa, depois de 16 anos, fizeram uma festa. Eu fui pra DHL, uma empresa multinacional. Com do 2 outro lado anos, da rodovia. Eu fui pra DHL lá em Campinas. Ah, lá em Campinas. Eu fiquei lá no Shopping Galeria. Com 2 anos na empresa, eu tinha que fazer um projeto, eu precisava fazer um aporte internacional no Brasil, um projeto aqui que precisava de uma quantidade de dinheiro em euros, e eu não sabia como pedir. Como é que se pede dinheiro para uma filial lá fora? Eu chamei o Carlos Massarotto, presidente da Plastec, falei, o senhor pode almoçar comigo? Ele falou, pode. Eu falei todo o meu projeto para ele dentro do restaurante, ele me explicou o que eu iria fazer na empresa que eu saí. Eu saí da Plastec, fui para outra empresa e ele me ensinou como terminar um projeto na empresa que eu estava. Porque eu sempre tive ele meio como um professor, esse Carlos, né? Então eu acho que é isso, né? A comunicação, a gente conseguir colocar as caixinhas nos seus lugares, né? Só potencializa o resultado. E professor é aquela coisa, né? Quem mais está aqui com a gente, Maurício? Tá aqui conosco o famoso Ita Vitiello. Agente do controle. Um abração pro Ita, tá aqui nos acompanhando. Um empreendedor também, um abraço pro Ita. A querida Cleide Vidal, mais conhecida como Queca. Um beijão, Queca, saudades de você. E o Arlisson Abreu tá agradecendo aqui, gratidão. E os amigos que estão nos acompanhando ao vivo na TV Sol, nosso abraço. E também no YouTube. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Inova em Ação, toda quinta-feira, a partir das 17h30, às 18h30. TV Sol, YouTube, Facebook, acompanhem que vai ser sensacional. Uma nova história. Aproveitando, né, Maurício, dizendo que além do nosso horário ao vivo, nós temos repeteco durante a programação da TV Sol no ar, no canal aberto e também no canal 8 da Claro. Legal demais. Está aqui também conosco a famosíssima Maria Thaís Pereira. E está dizendo aqui, boa tarde. Que bom vê-los novamente. O programa mudou de horário, mas o conteúdo continua excelente. Mudou de horário, mudou o layout, mudou o nome, mas a qualidade continua e vai melhorar. A prosa é boa. A prosa é boa. Ô Lílio, mas conta pra gente aqui também o seguinte, conta um pouco da sua vida, né? Você falou que você foi pai cedo, também fui pai fresco, fui pai com 22. Mas você com 21 já tinha uma filha de 3. Conta um pouquinho da sua vida aí, da sua história. É muito, muito interessante isso. Eu mudei para Indaiatuba em 98, assim que eu mudei, eu não mudei em 97, finalzinho de 97, assim que eu mudei minha filha já nasceu, né? E aí ficou ela lá e aqui, né? E com 13 anos ela veio morar comigo, né? Em Indaiatuba. E foi super bacana, porque aí eu tive... eu tava nessa vida frenética de viagens, né? Viagens, trabalho, vai e volta. E um dia eu falei para minha esposa, Fernanda, que pô, eu preciso ficar mais perto de vocês, né? Eu queria ter uma filha. Mais uma, né? Eu falei, eu queria ter... Aí a Fernanda falou, não, eu acho que é hora. A gente ficou meio assim. 1 mês e meio depois ela estava grávida da Giovana, da minha filha do meio. E aí a gente teve era um relacionamento bem interior, bacana, assim, sabe? Aquela vida... Eu trabalhava na Plastec, ela trabalhava comigo na Plastec quando eu conheci, nós trabalhamos juntos na mesma empresa, depois separou de empresa, ela foi para Kena Metal e a nossa vida era pega carro, vai numa empresa, vai na outra, aí trânsito para cá. Então o meu dia começava muito cedo e ele ia terminar muito tarde, porque trabalhando em fábrica é fábrica, né? Fábrica trabalha 24/7, ela não pode parar. Então
eu tive um período muito frenético de vida ali, logo no começo, 21, 22, e isso tudo foi moldando para eu conseguir o próximo passo. Mas o muito engraçado foi como eu conheci o Maurício. Porque quando eu mudei para cá, eu tava meio... Eu montei uma perfumaria na Francisco de Paula Leite, chamada Perfumaria Califórnia, lá no Jardim Califórnia. E aí não deu muito certo a perfumaria, porque a concorrência aqui já sabe, né? Era braba. Não deu muito certo a perfumaria. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer um curso de cooperativa. Aí eu falei, achei um curso de cooperativa na FIEC antiga, na pequenininha lá. Aí fui lá fazer o curso de cooperativa. FIEC ali atrás do João Coragem. Atrás do João Coragem. Aí fui lá. Aí fui recebido pelo Carlos Olímpio. Ele estava na porta, ele me recebeu. E quem estava atrás dele, o Maurício. Aí ele me apresentou, isso aqui é o Maurício Baroni, não sei o que tem. Aí foi lá que a gente... Eu nem sei o que você estava fazendo lá, porque eu fiquei... E eu ficava encantado, assim, porque eram pessoas com clareza, né? A gente sempre fala isso para o Maurício, né? Clareza que eles têm de falar. E eu fiz o curso de cooperativa. E o curso era uma empresa, eu criei uma empresa lá dentro, chamava Flash Comunicação Visual. E aí, um cara de outra cidade viu e pegou e falou, você não quer vir trabalhar na minha cooperativa comigo? Aí eu falei, acho que eu quero ir trabalhar. Aí eu fui para São Paulo, fiquei 2 dias com ele lá, dormi na casa dele. Quando eu voltei, a ideia era montar um projeto onde a gente colocaria, isso 99, né? 99. A ideia era colocar lixeiras no parque ecológico, onde teria a placa de propaganda da empresa. Então, a empresa pagaria a propaganda por 1 ano e eu manteria a lixeira por 1 ano. Depois de 1 ano, eu doaria a lixeira para a prefeitura e a propaganda tudo ficaria para a prefeitura. Eu não ficaria com nada, era tudo deles, ia entrar como doação. E o engraçado é que eu não fazia ideia de quantas lixeiras cabia no parque. Eu medi o parque ecológico andando. Eu contava 1, 2... Imagina andar naquela época. No passo. Aí eu media. Aí eu pegava... acho que teve até um guarda GM que veio perguntar o que eu estava fazendo. Porque eu estava com a lata de spray, então eu dava 1, 2, 10 e eu... marcava o chão, pra eu saber que eu era uma lixeira. Mas eu não ia instalar nada, eu nem podia estar fazendo, eu só estava contando, aí 10, 20, e eu marcava o chão. E foi muito bacana que eu cheguei a fazer a lixeira, eu cheguei a montar tudo, o projeto, mas eu ainda não tinha clareza se era isso. Aí mudei para outra coisa, mas acabei não seguindo com essa Flash, com essa cooperativa. Mas foi assim que eu conheci. E o que você estava fazendo lá, Maurício, na época? Já estava em campanha, né, para vereador. Já estava em campanha. Já estava pré-campanha. Boa. E então, eu sempre acompanhava os eventos. Então foi ali que você me ganhou. Foi ali que eu ganhei você e o Netão participou da campanha histórica. Que legal. Né, que nós somos o vereador mais votado naquela época. Que legal que foi. Na história de Indaiatuba. Foi muito bacana. E lá que bons tempos. Bons tempos. E lá que eu conheci todo esse mundo do faça você mesmo. Põe a cara para bater, vai lá, não espera, você tem que ser protagonista da sua vida. E isso em 99. E eu, nessa loucura, aí mandei um currículo para uma agência, não vou lembrar agora o nome, você vai lembrar o nome MGA. MGA. Aí a MGA falou, tem uma empresa que está contratando, só que eu não sei se você vai querer, porque o trabalho é varrer o chão, juntar o lixo, a sujeira e limpar a placa da injetora. Eu falei, eu quero, eu vou. Aí, não pode ser. Eu falei, eu vou lá e eu vou... Como que é o nome dele? Evaldo Gonçalves. O Evaldo. Não, você vai lá, você vai... Eu falei, Evaldo, você vai lá, Lílio? Eu falei, não vou, você vai lá, Lílio. Ele me chamou de Neto, você vai lá, Neto? Eu falei, eu vou. Aí fui. Entrei na Plastec, aí comecei. E isso é verdade. Eu tive 16 anos na Plastec. A cada 2 anos eu tive uma promoção na Plastec. Eu fui sendo promovido. Quando eu saí de lá, eu era responsável por quase 80% de todos os projetos que tinha lá dentro. Fui para a Índia, fui para os Estados Unidos, fui para a Holanda, fui para a Alemanha, fui verificar projetos, fui para a França, verificar projetos, trabalhei com várias empresas gigantescas, Unilever, L'Oréal, desenhando projeto, verificando projeto, desenhando produto. Eu lembro de um projeto, olha como a vida, no meio dessa carreira, eu estou indo para os Estados Unidos. O meu chefe, na época, o nome dele era Franco Magno, ele está lá ainda, o italiano, ele me ligou e falou assim, era ainda o que abriu, não era nem o Startup, era um outro parecido. Ele mandou uma mensagem lá e ele falou, a gente tem um projeto para entregar para a Natura e a gente precisa de 3 desenhos, modelo de um creme. Eu desenhei dentro do avião. E eu na pranchetinha ali no papel, desenhando, o potinho mandando para ele. E foi muito legal, porque era isso, era o desafio do dia a dia que a gente tinha,
Mas o potencial que tinha disso tudo, né? E aí foram quase 16 anos lá dentro da Plastec. Nesse período tive mais uma filha, tive a Júlia, e aí o bebezinho, a novinha da família. Tem duas né? filhas. Tenho 3. Três? Aí eu tenho a Nathalie, que é a mais velha, a mais Giovana, que tem 15, que é a do meio, e a Júlia, que tem 12. E aí a Nathalie tem 2 filhos, né? Tem o Joaquim e a Clarice, que são meus netos, né? Eu tenho um neto de 2 anos e uma netinha de 7 para 8. Então, Vô fresco ele, hein, Maurício? agora, imagina essa O loucura. neto virou vô. O O neto virou vô. Vamos mandar uns abraços aqui, gente. Vamos. Olha, e a nossa audiência continua do outro lado do Atlântico, hein? Fera, né? Tá aqui conosco lá da Irlanda, nos acompanhando o famoso Ricardo Rangel. Um abraço, Ricardo, sempre trazendo belas palavras, dizendo aqui, Jair Talhani, Maurício, o que vocês tocam vira ouro, sucesso sempre, sou fã do trabalho, obrigado, Ricardinho, você é um grande amigo, e hoje é final, já estamos na expectativa, Ricardo, estamos aguardando, e sábado, Primavera, rumo à primeira divisão, foi. a história do Isso futebol aí. em Indaiatuba, Pois né, a nível nacional. Pergunta uma indicação de cerveja irlandesa pra gente tomar pra comemorar. Ricardo, olha aí. Olha lá, Ricardo, manda aí que nós estamos esperando aqui a indicação de uma cerveja irlandesa para comemorar, o Primavera na primeira. Ricardo está dizendo aqui do Neto, das palavras do Neto, que legal, bela história de vida, que incentiva as pessoas a batalharem profissionalmente. Parabéns ao colega. Muito obrigado, cara. É justamente isso. Eu acho que a grande mensagem que fica é essa, vale a pena, né? E quando ele fala, e ele tá lá na Irlanda, é super legal, né? Completamente diferente Total. o clima, né? Eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares desse. A falta que faz, eu lembro que eu vim embora da Índia uma semana antes, eu falando com a minha filha, e ela abraçou o computador com saudade. E lá é todo mundo muito frio, né? Você não tem contato, não. E eu fiquei, nossa, como é que esse país consegue, né? E brasileiro, ainda mais aqui em Indaiatuba, né? Pede açúcar pro vizinho. Entra pela porta da cozinha. Eu tava conversando com a minha esposa hoje, ela conversando com a vizinha. Ela, peraí, a Mônica tá me chamando, é a vizinha chamando, as duas com o portão levantado. É isso. E aí você vai para um país que tem um pouco mais, de uma cultura um pouco mais distante, né? E lá na Irlanda, depois a gente pede, vamos fazer um ao vivo online com ele um dia para ele contar, porque empreender, o desafio de empreender e trabalhar num país desse é completamente diferente. Não, e ele esteve aqui conosco em dezembro, né, Maurício? Novembro, dezembro, ele esteve aqui com a gente. Olha, já respondeu aqui, viu? Olha lá. Guinness, cerveja maravilhosa. Boa. Com a bolinha dentro da lata, né? Tem que bater, né? E eu tenho um copo da Guinness Então já que eu, como bom brasileiro, fiz um surrupio quando eu atravessei o Canal da Mancha. Eu estava em Calais e fui para Dover, na Inglaterra, numa balsa. Um copo maravilhoso. Eu falei, não, esse copo não pode ficar aqui. Isso aqui é uma taça. Isso aqui é a Jules Rimet da minha vida. Eu embrulhei, botei na bolsa e vim embora, né? Quando eu cheguei em casa e abri aquela taça, a pessoa que estava comigo abriu e falou assim, o que é isso aí? Eu falei, isso aqui é um troféu de guerra. Eu quase morri, quase apanhei. Eu acho indigno. Eu falei, realmente é indigno, mas eu tenho que dizer isso aqui. Eu só vou fazer isso uma vez. E foi a única vez que eu fiz. Não. Tá perdoado. Não tem como. Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Da Maria Thaís Pereira pro Neto. Tira uma dúvida. Como você vê as plataformas da inteligência artificial de hoje substituindo as pessoas nessa criação? Por exemplo, dos desenhos que você mencionou ter feito no avião. É super bacana. Como que é o nome dela? Maria Thaís. Maria Thaís, primeiro obrigado, né, pela pergunta e o interesse, né? Parte desse meu trabalho e boa parte das minhas palestras é sobre isso. Dia 14 e 15 eu vou falar sobre inteligência artificial em supply chain. De verdade, a tecnologia ela não veio para tirar o emprego e ela não vai tirar o emprego, o trabalho de ninguém. O que ela vai fazer, principalmente a IA, é mudar a maneira com que você lida. A gente primeiro precisa aprender a utilizar e não ser tão superficial, né? E essa piada eu faço porque meu irmão vai me xingar depois. Mas eu estava dando aula na União Chieta, em Jundiaí, e eu abri o ChatGPT e falei pro cara, qualquer pergunta me façam que eu vou perguntar pro ChatGPT, que eu vou falar sobre IA. A primeira pergunta que fizeram, se o Palmeiras tinha Mundial. Aí eu falei, cara, isso não é para perguntar para IA. Falei, isso não é para perguntar de IA. Falei, não. E vou dizer uma coisa para vocês. Jô Soares foi testemunha
que tem Mundial e ele tava lá no grupo do Falei, Palmeiras. não, jogou. falei, respeita meu irmão. Que eu sou santista, então eu posso, às vezes, né? Eu sou neutro, né? Santista é neutro, né? Esse neutro aí é bem complicado. né, Não, Maurício? porque. Mas enfim, então, na sua opinião, não vai substituir. Mas criar novos, as pessoas têm que se aperfeiçoarem. Algumas profissões vão acabar sendo extintas, mas novas profissões vão aparecer, é isso? É isso. E a tecnologia, a inteligência artificial, ela não vai fazer o que o ser humano faz, a criatividade. Porque a IA, ela não cria nada do zero. A IA, ela tem uma base de dados onde ela utiliza essa base para criar coisa nova. O que você pode fazer e o que é a realidade é, você consegue aumentar a sua criatividade. Se naquela época eu tivesse dentro do avião aquilo, eu pediria para me mostrar imagens para eu ir criando em cima daquelas imagens isso. Então, por fim, o que a IA, e não só a IA, essas tecnologias fazem? Ela potencializa a sua capacidade de entrega. É claro que algumas profissões vão sumir, como sumiram há muito tempo, né? Dependendo da profissão, né? O piloto, charretista não tem mais, não tem ninguém mais. Telegrafista não tem mais, né? Revelador de chapa, né? Não tem mais, né? É tudo digital. Então, algumas profissões, mas aí é que tá. Uma recomendação para ela, depois ela entra no Google e procura profissões do futuro no World Economic Forum. Lá fala o que as pessoas precisam ter para 2030. Conhecimento. E lá não fala nada, Maurício, de o que você compra. Lá não tem um curso de inglês. Lá fala de criatividade, resiliência, pensamento, 360, e onde a IA não entra. Porque a IA não tem isso, né? Não tem. Então, o cognitivo, né? O mindset que a gente chama, né? De criação, vai substituir. A IA nunca vai conseguir substituir. Mais uma pergunta aqui. Será que o jeitinho brasileiro vai acolher esse novo modo de fazer as coisas com a inteligência artificial? Eu acho que vai. E eu gosto de olhar o jeitinho brasileiro muito mais como a capacidade que a gente tem de resolver problemas. Eu não levo o jeitinho brasileiro pro lado da gambiarra, né? Eu chamava na Plastec de RTA, Recurso Técnico Alternativo, né? Com uma fita adesiva e um durex eu resolvo tudo. Mas o bom é isso, né? Eu não acho o jeitinho. O que eu acho que o brasileiro tem muito, que eu falo muito nas palestras, é a gente não pode automatizar a estupidez. Aquilo que não deveria existir, a gente elimina. A gente não põe IA para rodar. E é isso onde o jeitinho brasileiro, que para mim essa criatividade, é onde a tecnologia mais ajuda. Eu estava vendo uma reportagem, um trabalho de um menino no Rio de Janeiro, que ele colocou uma placa nas costas e ele estava sentindo um mau cheiro assim nele, ele entrou numa farmácia e comprou um desodorante. E aí ele viu que todo mundo olhava para ele aplicando desodorante no meio da praia. Aí ele colocou uma placa e escreveu: uma sprayzada em cada axila, R$2. Ele começou a vender sprayzada de desodorante na praia. Na praia. Não tem IA que pense nisso. Não. E depois pesquisa ele. E ele bomba vendendo. O que ele faz? Ele anda com o desodorante na cintura, alguém que não está bem, você levanta a axila, ele aplica R$4. Então, ele está faturando, está ganhando dinheiro. E esse tipo de coisa, né? Esse é o jeitinho brasileiro que eu vejo. Eu tenho, até vou procurar aqui, que eu anotei outro dia. Eu tenho o Sérgio de Paula, é um empresário que eu admiro muito, um empresário que trocou um cargo de uma multinacional, na verdade uma estatal, que se tornou multinacional, que faturava alguma coisa de $500 mil por mês, coisa que o valha, né? Um faturamento absurdo, grande e tal. E ele era o diretor responsável pela empresa, né? Ele tomou a decisão de deixar esse emprego, um emprego numa empresa super estável, super né? estável. Bônus todo ano. Aquela coisa de que ele queria, porque ele vem de uma família muito humilde, que ele passou muita dificuldade na infância. E ele conta que a família, os pais não tinham dinheiro para pagar energia elétrica. Ele falou: nunca quero isso da minha vida. E o sonho dele era ter uma carteira assinada. E ele chegou num ponto da vida dele que com 20 e poucos anos ele já estava dentro de uma estatal, ele já tinha esse emprego tal, e chegou uma hora que ele falou assim: não quero mais, eu vou empreender. E hoje ele tem uma empresa com 7 escolas, que é da Vox2U. Ele tem 7 empresas e mais um trabalho de consultoria que ele faz, e ele não vende, não tem uma arrecadação menor do que $1 milhão por mês. Então ele é um empresário de sucesso que começou como office boy,
né, literalmente como office boy, e hoje é um cara de sucesso. E ele tem uma frase que eu gostei muito, eu até acompanhei ele numa entrevista outro dia aqui na TV Sol, e ele dizia o seguinte, ele soltou assim meio que sem querer uma frase, que eu falei, caraca, olha isso, deixa eu achar aqui, que me impressionou a hora que ele falou, eu falei, é isso aqui. Essa é uma coisa que me encantou. Alguma coisa como o obstáculo é o caminho. É isso aí. O obstáculo é o caminho. Se encontrou um obstáculo, ele é um caminho para você fazer diferente. E eu achei isso muito interessante. E outra coisa que ele falou assim, né, que crise em chinês é representado por 2 ideogramas. Um representa diz perigo e o outro oportunidade. Então, eu falei, nossa, definição, né? E é uma visão de mundo bem diferente. Eu sempre, mas é muito difícil. Você tem que ser, uma das coisas que eu sempre escutei é a questão da resiliência. Nossa, você é muito resiliente, mas é isso, né? Como é que a gente transforma esse problema, ou o que está acontecendo agora, em uma oportunidade, né? Há um mês atrás eu peguei dengue e eu fiquei internado. Eu fui de ambulância, foi assim, eu fui uma pessoa que eu nunca fui no médico assim e fui internado, então eu saí de ambulância aqui de Indaiatuba, sabe quando você sai do hospital assim, e minha esposa eu não consegui, minha esposa falou, eu não acreditava que eu estava dirigindo um carro atrás de você deitado dentro de uma ambulância. E aí eu pensei, né, eu tô aqui, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar, vou escrever, vou fazer, vou anotar alguma coisa, vou pensar em outro projeto e alguma outra tecnologia, e eu ficava dentro do hospital olhando como é que eu melhoro isso. Falei, nossa, como é que eu poderia melhorar isso? Como é que a gente, nossa, aquela lâmpada ligada gastando energia, será que não existe um projeto? Se eu levar um projeto pro Albert Einstein, eu consigo reduzir a luz dele? Porque aquela lâmpada aqui, essa, quanto de lumen dá? Se eu tirar uma, será que eu ficava assim dentro? Porque é isso, se eu ficar preso no problema, e quando a gente fala em inovação e tecnologia, perguntaram da IA, é isso, quando você vê um problema, a gente geralmente fica preso ali nele, né? Tenta olhar o problema, a solução, tenta sair fora dele. Três coisas você pode fazer. A primeira coisa é, imagina que você tem todo o dinheiro do mundo. Como você resolveria esse problema? Aí você pensa, eu tenho todo o dinheiro do mundo, resolvi o problema. Agora que você já sabe como resolver, faz de conta que você não tem dinheiro. Como é que você vai manter a solução sem ter dinheiro? Essa pergunta você vai responder daqui a pouco, porque nós vamos fazer um rápido intervalo para dar o tempo da gente tomar uma água aqui. Você não saia daí, que é um pé lá, um pé cá. Henrique, solta a vinheta. Eu sou José Augusto Rodrigues Gonçalves, popularmente conhecido como Gonça. Eu sou secretário da pasta de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Tive o prazer de poder participar desse grande evento que vai ficar para a história de Indaiatuba. Os quase 200 anos da nossa matriz Nossa Senhora da Candelária. Igreja essa importantíssima para o nosso município. Aqui nasceu praticamente a cidade de Indaiatuba. E para nós que vivemos aqui, é um grande privilégio poder ver a preservação e a conservação dessa igreja. Por isso, nós aqui estamos reunidos para convocar e pedir para todos os empresários da cidade de Indaiatuba ou região que venham fazer parte desse grande evento que é a restauração da nossa querida matriz Nossa Senhora da Candelária. Neste mês de março, as óticas Ultra Farma preparou ofertas especiais. Aqui o desconto é real para você pagar menos e levar mais. Na compra de um óculos completo, armação e lentes, você paga em 10 vezes sem juros e ainda ganha 50% de desconto na marca Fio, em outra armação ou óculos solar. Acesse óticasultrafarma.com.br e procure a loja mais próxima de você. Aproveite a promoção e garanta o seu desconto agora! No Educandário Deus e a Natureza, acreditamos no poder da transformação. Há mais de 26 anos, cuidamos da comunidade com dedicação, oferecendo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos através de mais de 20 oficinas socioeducativas. E somos também entidade formadora do programa Jovem Aprendiz. Aqui, apoiamos e promovemos a inclusão, criando oportunidades para adolescentes, jovens e adultos. Seja parte dessa mudança. Juntos podemos transformar o mundo, transformando vidas.
O Instituto Gabriel é uma organização da sociedade civil que atua na conscientização sobre doação de órgãos e tecidos e prevenção em saúde. E esse ano irá completar 25 anos de atuação. Estamos localizados na cidade de Indaiatuba, mas os nossos principais programas, como o Salão de Humor sobre Doação de Órgãos e o Embaixador da Chama, é para todo o Brasil. Se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos programas e projetos, entre em nossas redes sociais, instituto.gabriel, ou em nosso site, gabriel.org.br. Bom, eu sou Alexandre dos Reis, sou diretor-geral da SCW Eurodrive Brasil. Para nós, estar aqui junto com a Associação Cultural Candelária nesse projeto é muito gratificante, porque a gente entende que, além de religião, tem uma questão cultural aqui envolvida. E a SCW, ela trabalha muito nessa questão de incentivos culturais. E eu queria aqui chamar a atenção das empresas que doar por um projeto como esse não custa nada. Tudo isso você vai abater do imposto de renda, você vai trazer para a sociedade de Indaiatuba, além de todo esse restauro da igreja, também geração de impostos e dinheiro para a nossa sociedade. Então é muito importante que as empresas se conscientizem da importância da doação para esse projeto da Candelária. E vocês podem ter certeza que a SCW estará junto nesse projeto. E Nova em Ação, estamos de volta com o nosso programa que acontece a partir de hoje, todas as quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, das 5h30 às 6h30. E repeteco durante a programação da TV Sol aqui no canal aberto e também no canal 8 da Claro. E em breve na Vivo também, nós estamos prestes a entrar na programação da Vivo, canal fechado da Vivo, que passa inclusive em Elias Falso e Cardeal. Um abraço para todo mundo lá. Mas você estava falando alguma coisa e ia responder agora. Na verdade, a gente está falando bastante de tecnologia tudo. O que eu... Até para a gente deixar um pouco para os próximos programas, para a gente aprofundar. Porque eu queria muito... A Maria Thaís Pereira mandou uma pergunta e é muito bacana o que ela falou. Que é a história do Somebody Love. Tipo, Somebody Love, digníssimo. Algumas pessoas... E acho que, né, alguns movimentos, algumas empresas, tipo, a pessoa monta um projetinho, faz aquele Somebody Love ali e tem um benefício, é promovido, etc e tal. Eu fiz um trabalho muito bacana por um período na DHL, onde isso vai acontecer. Então a primeira resposta para ela é: não adianta lutar contra, vai acontecer. Essas pessoas, e ainda bem que acontece, porque é aí onde a gente vê o filtro. Tem um estudo do World Economic Forum que fala a diferença do ecossistema e do egosistema. E essa pessoa está dentro do ego, ela quer ser promovida, ela está trabalhando dentro dela. Eu fiz um projeto na DHL com o presidente, o nome dele é Maurício Barros, hoje ele está na Espanha. Qual que foi o combinado? Qualquer pessoa que trouxer um projeto para você, esse meu projeto é assim, vai dar resultado, você vai perguntar para ela, quem mais sabe desse projeto? Se só ele sabe, você não vai nem dar ouvido e vai falar, vai dividir com mais alguém, quando você voltar aqui, você volte com pelo menos mais 2 pessoas dentro da sala. Eu não aceito mais projeto sozinho. Resolveu o problema. Porque qual que é o problema, a ideia do Somebody Love? É porque uma pessoa vai fazendo tudo sozinha, vai tocando tudo sozinha, vai apresentando, aí o supervisor acata, aí o gerente acata, o diretor acata, o presidente, aí faz uma festa e quando você vai ver, é muito superficial. Tem um chat, um IA ali que ajudou, mas o projeto em si, ele não é robusto, ele não tem profundidade, ou ele nem dá resultado. Tanto que nenhum projeto nesse período, e olha que eu fui head de tecnologia e inovação Latinoamérica, nenhum projeto ele era validado com menos de 6 meses de POC, que é o conceito, a sigla POC significa validar o conceito, e 1 ano de projeto. Senão, não valeu. Só valeu se ele deu resultado durante o ano. Não adianta trazer o projeto 1 semana, 1 mês, vamos fazer uma campanha e acabou. Então, isso elimina o Somebody Love, mas uma parte dele, né? Sempre vai existir. É muito difícil você lutar contra o Somebody Love, porque nem todo mundo está disposto, quando a gente fala de inovar, nem todo mundo está disposto a passar pela jornada, só que é o resultado.
Ela quer falar, eu sou inovador. Mas e o dia a dia ali, né? E acordar cedo, e as porradas que você toma, a Thaís né? tá falando aqui. Olhar em perspectiva, o problema oferece uma visão muito melhor sobre as oportunidades existentes para chegar à solução. Gostei. E também bom. tem um comentário aqui do nosso amigo Ricardo Rangel, lá da Irlanda, 2 por sinal. O mundo é de quem não para. Vamos que vamos. Sempre acelerando e inovando. Ricardo. E também o Ricardo falou, a gente fala do jeitinho brasileiro, enfim, mas ele está dizendo que lá na Irlanda está muito frio, por sinal, ele está dizendo, e que as pessoas também são geladas igual o clima horrível. Essa é a fala do Ricardinho. É muito difícil, para brasileiro é difícil acostumar com isso, É né? muito, não só lá, né? Eu acho que de uma forma geral, quem está fora... Eu tive uma experiência na Índia que eu conhecia um indiano, né? O Manju. E aí eu encontrei com ele na calçada, ele junto da esposa dele. E ela estava andando assim, do lado, mas um passo atrás. É. Quando ele parou para me cumprimentar, ela ficou atrás dele, completamente atrás dele. E eu, brasileiro e lírio do jeito que sou, já peguei, e aí, Manju, tudo bem? Virei a cabeça, olhei, tudo bem com você? E fui falar com ela, em inglês. Ele falou, não. Ele, tipo, você não pode falar com a minha esposa. E ele falou, você tá na Índia. Eu queria falar. E ela toda maquiada, a rena, aquele negócio vermelho na testa, eu doido pra ver naquela. Ele, você não pode falar. Tipo assim, você não pode nem chegar perto. Eu falei, cara, como é que você acostuma num lugar que eu não posso cumprimentar as pessoas? Eu tô vendo, eu não posso. E ela o tempo todo de cabeça baixa. Aquilo acho que foi o maior impacto que eu tive de distanciamento do ser humano, né? Eu não poder cumprimentar só porque ela é mulher dele. Eu falei, não é pra mim, não é pra mim. Eu tive um professor na Unicamp, o Alexandre, e ele era CEO de uma empresa que tinha uma filial na Índia. E ele foi passar um período lá para se ambientar, ele tinha acabado de chegar para se ambientar e tudo mais. E disse que o maior choque dele foi que quando ele chegou lá, ele tinha um motorista e tinha um carro. E ele chegou pro cara e falou, onde é que você mora? Ele falou, eu moro aqui. O que ele entendeu? Eu moro aqui perto, moro aqui do lado e tal. Não, Maurício, ele morava na rua ali, do outro lado. Ele deixava o carro e tudo, mas ele ficava do outro lado, ele morava na rua. E era o motorista do senhor da empresa. Daí ele falou assim, mas você mora onde? Não, eu moro aqui. Não, mas aqui aonde? Aqui. Não, aqui aonde? Ele morava na Morador rua. de rua. É morador de rua. Porque, e a família dele morava num lugar muito distante, o que ele ganhava, ele mandava para sustentar a família e ele morava na rua. Ele falou, aquilo para mim foi um choque. É muito diferente, né? É assustador. Aquela assim. questão das castas e tudo mais existe até hoje. Existe as castas, tudo é completamente separado, você tem. Muito louco. Mas e por que isso é importante, né? Porque é o celeiro de engenheiro na Índia, né? Eles têm bomba atômica. Se você olhar os grandes presidentes das grandes empresas, são todos indianos, né? São todos indianos. Então, como é que eu aprendo aqui, né? Por que esses caras são tão bons, né? Porque geralmente na Índia você aprende fazendo, que eu acho que é isso que é super importante na educação e para o empreendedorismo, né? E vai completamente de encontro não do Somebody Love. É o contrário do Somebody Love, é aprender fazendo. Então, tem um projeto, mão na massa. Vai lá, tenta fazer. Não conseguiu, como é que... Não adianta só mandar. Não adianta só... Por que não fez? E na indústria a gente chama de Gemba, né? Que é você ir aonde a coisa está acontecendo. Vai lá ver o que está acontecendo, né? Um exemplo das minhas filhas, né? A gente fala muito sobre eu fui dar uma palestra na M. Dias Branco lá em Fortaleza 2 semanas atrás. E a gente estava falando sobre reduzir custo e etc. E aí me falaram da geração Z. Não, porque esses jovens não querem saber de nada, porque ele está aqui, não sabe fazer um Pareto, não sabe fazer isso. Aí eu perguntei, quem aqui tem filho entre 12 e 18 anos? Aí todo mundo, metade levantou a mão. Eu falei, quem aqui quando vai negociar a mensalidade escolar do seu filho, leva o seu filho junto? Ninguém levantou a mão. Eu falei, ele tem 15 anos e ele não sabe quanto paga na escola. Por que você acha que com 18, 19 ele vai saber negociar numa mesa? De onde vai vir a informação se não vem de casa? Então eu falei, não adianta reclamar da geração que você também não está ajudando a ser empreendedor. A pergunta que eu sempre faço é, se você tirar o celular do seu filho, o que ele vai fazer? Qual que é a outra coisa que ele tem para fazer? Ele vai jogar bola? Ele vai brincar? Não, ele não tem o que fazer, porque não sabe. Não sabe, então não sabe. Faça junto com ele, ajuda. Então, e isso eu venho tentando puxar as minhas filhas para isso, né? Como é que a minha filha está me cobrando agora, ela tem um professor
que fala muito de investimento, e a gente está começando a querer falar de investimento, né? Como investir dinheiro em ações, etc. Tal. Precisa dar esse letramento, porque tinha um gerente na DHL que tinha 19 para 20 anos. A minha filha tem 15. Significa que daqui 4 anos ela pode ser gerente da DHL. Como é que eu dou bagagem para ela ser lá gerente daqui 4 anos? 4 anos é assim, ó. Então não adianta reclamar da geração, não adianta... como é que a gente elimina esse problema e traz resultado agora, né? Empreendedorismo é isso, é desafio. Foi o que falou, cara, como é que eu consigo olhar a perspectiva, né? E essa questão da geração Z, né? Eu tenho uma pessoa que tem um canal no Instagram e ela traz justamente isso, na forma de gozação, na forma de chacota, mas chama muito atenção como é o comportamento dessa geração Z, que ela não tem... Nós já trouxemos também no outro programa, né, Maurício, várias pessoas falando que tem muito emprego, muita vaga de emprego, não tem disposição de assumir a vaga que tem disponível. Exato. Entendeu? A gente vê muito isso. Eu me lembro que até no final do ano passado, eu com a Ana do Maurício, fomos visitar uma empresa em Elias Fausto. Ele tinha 70 vagas lá que ele não conseguia preencher nunca. Porque a pessoa ia lá, trabalhava 3, 4 meses e ia embora. Ou ficava uma semana, 15 dias e ia embora. E jovens. Sabe uma coisa que eu descobri? Eu faço parte de um conselho da Live University, uma pós-graduação em São Paulo, e esse número é nosso lá, é um estudo, não tem base científica para isso, mas 80% das pessoas que ficam, ou de tudo no trabalho e etc., é por causa do ecossistema, é o clima. É o clima da empresa. Hoje não é mais igual antigamente, trabalhar na Petrobras, você vai ficar lá e vai morrer lá. Acabou. E não importa se seu chefe olha na sua cara ou não, né? Igual aquele chefe do Simpsons, do Bart, do Homer Simpson lá. Ele entra, senta, não fica com ninguém. É isso, é o ecossistema. Qual que é o propósito que você está vendo ali dentro? Eu tenho 10 vagas, não estou conseguindo preencher porque eu não estou conseguindo trazer o jovem. Como é que você recebe esse jovem? A minha última reunião que eu fiz com a RH sobre pessoas, a gente tinha 2.000 funcionários que tinham que chegar num CD do Mercado Livre em Cajamar. Como é que você coloca 2.000 pessoas para trabalhar ao mesmo tempo? Eu fiz um cálculo simples. São 20 ônibus. O primeiro ônibus vai chegar às 5h30 da manhã, você vai conseguir. O último ônibus... Quando o cara, olha, ele está lá, imagine 20 ônibus enfileirados. O último ônibus, a pessoa tem que descer do ônibus, andar a distância de 20 ônibus, chegar aqui, entrar, passar no detector de metal para depois registrar o ponto. Ele vai bater o ponto atrasado. Eu falo, pessoal, uma pessoa que chegou 5h30 aqui, ele entrou no ônibus 4h30. 7 horas da manhã ele está com fome. E aí você fala o ambiente. Eu falei, não, é humanamente impossível você cobrar um resultado de uma pessoa às 9 da manhã que se alimentou a última vez às 4h30. E quem que se alimenta bem às 4h30? Ninguém. Então, o que a gente fez? A gente serviu um lanchinho na rua, no ônibus. Sabe, carrinho de pipoca? Sei. Começou a andar no pátio, o lanchinho. O pessoal entrava para trabalhar, mas não é o lanche. Não é o reconhecimento. Eu falei, eu sei que você vai estar com fome daqui a pouco, eu vou resolver seu problema. E aí todo mundo conseguia chegar até o desejum, até o almoço mais tranquilo. Mas é o ambiente. Aí o turnover, as pessoas deixam de sair, porque ela fala, não, pelo menos aqui eu sou bem tratado. A Natura tem creche dentro da fábrica. Eu estava um dia na Natura, passa um trenzinho com os filhos dos funcionários, assim, eu olhei, o que é aquilo? Ele falou, não, é os filhos do funcionário dando um passeio dentro da Natura. Eu falei, por quê? Imagine, você vai ter que deixar seu filho na creche. Se a creche é do lado, você já deixa aqui, trabalha, pega ele e vai embora. É outro, né? O ambiente é outro. O ambiente é outra coisa, é outra situação. Tem mais gente aí, Maurício? Tem também o pessoal que está nos acompanhando no YouTube. A doutora Ana Cristina Bittencourt, um beijão para Ana. A doutora Gisele Zatarim. E também está conosco aqui no YouTube. Vamos estar vendo aqui. Camila Ferreira. A Camila Ferreira também está conosco aqui. E aqui no Facebook ainda temos o Dorival Teixeira dos Santos. Um abraço, famoso Guerreiro. Esse é o Guerreiro, nosso vizinho aqui embaixo. Esse é o famoso Guerreiro Autopeças. Um abração pro Guerreiro. Um grande amigo, o jipeiro. Abraço pro Guerreiro. Você sabe, Lilo, que eu fiz um ultraleve avançado na garagem da minha casa, com peça de carro. E eu comprava a peça do Guerreiro. Você acredita nisso? E você vai falar, o avião tá voando em Xanxerê, Santa Catarina. Pode ir lá procurar. Tá lá ainda. Tá lá voando. Não, então tá ótimo. Tá indo lá. Gente, nós estamos chegando no finalzinho. Parece que não, mas já deu 1 hora. Nós estamos conversando aqui e o tempo passou rápido, gostoso. O papo tá fluindo.
E, Maurício, eu queria uma visão aí sua desse nosso novo formato. Legal, estou muito legal, muito satisfeito aqui. Acho, Jair, que tem tudo para ser algo inovador. Quero agradecer o Neto que veio com essa nova ideia, né? Nós fazermos um programa trazendo aqui as experiências de empresários, das pessoas que empreendem, da inovação, da tecnologia, enfim, acompanhando essa mudança muito rápida que está acontecendo no mundo. Então, acho que tem aí o Jair, que é o nosso âncora, com a experiência dele. Tem o Lílio, trazendo todas essas novidades. Dois professores, e eu aqui sou um aluno que aprendo, e tenho certeza que irei aprender muito. E tenho certeza, já que nos bastidores, os convidados, a lista de convidados é de alto nível. Então, acompanhe, a gente vai estar divulgando mais as nossas redes sociais, os canais de comunicação, enfim. Inova em ação. Lílio, foi assim um prazer muito grande ter e estar com você nessa primeira hora do Inova em Ação, e nós temos um projeto bem legal para rolar aí daqui nos próximos programas. Eu fico muito feliz, e eu sempre falo isso, não esperem menos de mim do que dedicação, né? Eu acho que se dedicar àquilo que você faz, isso é o empreendedorismo, né? Não é fácil, né? Eu tenho 2 anos que estou empreendendo, né? Trabalho um cargo bem novo, assim, é CRO, que é Chief Revenue Officer. Eu verifico aumento de receita na empresa. Só que isso a gente vai dar um episódio sobre isso. As a service, tipo, eu faço, resolvo, entro e depois de um tempo eu saio. E aí a pessoa tem a empresa dela com um plano de receita aumentada e etc. E tem 1 ano e meio, 2 que eu estou nesse empreendedorismo. Não é fácil. Imagina em casa, nada falar para a esposa, a partir de agora eu não sou mais CLT, não tem mais convênio médico. É como o Sérgio, eu quero trazer o Sérgio para falar aqui, porque o Sérgio é um cara balizado para falar sobre isso. Quem é o nosso convidado semana que vem? Vamos já divulgar aí o nosso convidado semana que vem. Na semana que vem, estamos esperando confirmação. Tá. É a agenda do povo lá, mas nós temos 2 já para falar sobre Hub. Eu ia falar, fala que a gente já põe pressão, né? Essa é o convite. Mas a agenda não tá fácil, né? E o Sérgio é um cara que eu quero trazer justamente pela história que eu te falei, e que ele chegou no empreendedorismo e hoje é um cara de sucesso. E ele é um cara que semana passada ele estava viajando, essa semana ele está aqui, semana que vem ele está viajando de novo. Perfeito. Enfim, é um prazer, muito obrigado. Eu acho que ter convidado e ter essa abertura, ter essa clareza, eu queria muito agradecer a oportunidade, sempre agradecer a minha família e me deixam tranquilo para fazer minhas coisas. E que bacana que deu certo, né, cara? Que loucura, né? 10 dias. Não, e o que eu mais achei interessante é que o Lílio estava ansioso, escrevendo. Falei assim, calma que vai dar tudo certo, né? Eu fui diagnosticado com TDAH depois de velho. Então eu também. Eu quero fazer tudo. É muito engraçado isso. Eu não faço nem arrisco fazer esse teste. Você é a fórmula do TDAH. Para quem te conhece há muitos anos. Não, pois é. Não, mas é assim, na verdade, nessa seara que eu tô aqui, o que eu sempre aprendi é o seguinte, que no fim tá tudo certo, porque a gente vai fazendo, as coisas acontecem e dá certo. Tudo dá certo na hora, mas enfim. Não, mas eu tenho uma pergunta, uma curiosidade ainda com o Maurício, que eu lembro que há 25 anos atrás, a gente, 5h30 da manhã, tomava um café da manhã e eu ficava pasmo porque a gente consumia 2 potes de requeijão no café da manhã. Eu consumia a minha fatia e ele 1,5 pote. Ainda é assim? Você ainda come 1,5 pote de requeijão? Olha, eu sou bom no requeijão. Cara, me marcou isso que eu falei. Ele amava requeijão, ele amava. Continua. Era muito legal. Eu já cheguei a ir buscar, eu falei, não, reuniões uma atrás da outra, eu falei, não, deixa que eu vou pro mercado buscar o requeijão. De domingo na padaria é pãozinho francês, manteiga e requeijão. Você aí de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, foi muito bom estar com você mais uma vez, uma delícia estar de volta. Nós fizemos um breve recesso aí de 60 dias, 90 dias praticamente, que a gente deu uma descansada aqui, mas como você percebeu, reformulamos, chegamos aqui com uma nova proposta e pode acreditar, a partir de agora, não só vamos inovar, como estaremos em ação. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e muita paz.